Parte 2 do minicurso Sistema Solar Computacional, reproduzindo a trajetória da Terra em torno do Sol. Bom, o objetivo dessa parte, galera, é o seguinte: quero apresentar todo o desenvolvimento, que levaram a essas duas equações diferenciais, do sistema Terra-Sol. Muito bem, o módulo da força de atração gravitacional entre a Terra e o Sol é dado por essa equação, certo? Aqui está a descrição de cada símbolo. Nesta figura eu ilustro a Terra, no primeiro quadrante, o Sol na origem do sistema de coordenadas XY, R, o módulo do vetor posição que liga a Terra, a origem do sistema de coordenadas e, portanto, a origem ao centro do Sol, e esse vetor ilustrando a força de atração que a Terra sente devido ao Sol. Muito bem, nós iremos trabalhar com as componentes x e y da força gravitacional. Tá? Aqui eu ilustro os vetores componentes da força gravitacional. Veja que o vetor componente x está orientado no sentido negativo do eixo x e o componente y orientado no sentido negativo do eixo y. Tá? Aplicando as razões trigonométricas seno e cosseno, a gente obtém uma relação entre as componentes e o módulo da força. Então, veja bem, a componente x, obtida aplicando a razão trigonométrica cosseno, nesse triângulo retângulo formado pelos módulos dos vetores. Aqui θ representa a direção que o vetor força gravitacional faz com o eixo x positivo. Então, aplicando essas razões, nós obtemos duas expressões importantes que serão úteis para o nosso. Muito bem, olha só. O módulo do vetor posição, o vetor que liga a origem ou o início do sistema de coordenadas que coincidem aqui com o centro do Sol, a Terra, ele possui também duas componentes, x e y. Tá? Então, o módulo, observe bem que nada mais é do que a aplicação do Teorema de Pitágoras nesse triângulo retângulo formado pelos módulos dos vetores componentes do vetor posição. Então, com essa informação, ou seja, aplicando as razões trigonométricas nesse triângulo retângulo, a razão cosseno desse ângulo fornece x sobre r, e a gente vai inserir aqui. Com isso, a gente obtém essa importante expressão. Aí, o mesmo procedimento, o mesmo desenvolvimento para a componente y da força gravitacional. Pela segunda lei de Newton, a força resultante sobre a Terra é igual à massa da Terra multiplicada pela derivada do vetor velocidade da Terra em relação ao tempo. Então, essa equação se transforma em duas equações escalares, que são as componentes do vetor força resultante, que age sobre a Terra. Porém, a única força que age sobre a Terra é a força gravitacional, devida ao Sol. Então, a componente x é igual à componente x da força gravitacional e a y da mesma forma. Então, usando essa equação, e observando que o lado esquerdo, essa informação que nós obtivemos, anteriormente, massa, cancela com massa, portanto, obtemos as duas equações, porque o desenvolvimento para a componente y é análoga. Então, a gente obtém as duas equações diferenciais que serão muito úteis para construir a trajetória elíptica da Terra em torno do Sol.